Alô, alô, escambonautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre treta. Marvel não é cinema? Foi isso que disse Martin Scorsese, um dos maiores diretores de Hollywood, né? Talvez aí um dos maiores nomes como diretores de todos os tempos. Mas vamos lá. Antes do vídeo começar, se você não for inscrito, clique em se inscrever, clica no sininho para receber as notificações. Vai nesse izinho aqui, ó, que tem outros conteúdos. Tô sempre falando de filmes, séries, documentários, então vão lá e confiram. E se você tem vontade de escrever, se você sempre quis contar as suas histórias, começar a escrever, eu estou montando o curso, então fica ligado aqui no canal do Escambau, porque vai ter bastante conteúdo para você. E se você conhece alguém que tem essa vontade de começar a escrever, desenvolver essa habilidade, vem aqui, manda ele vir no Escambau, porque vai ter muita coisa boa. Então, algumas semanas atrás, Martin Scorsese deu uma declaração dizendo que Marvel não era cinema. E isso gerou um rebuliço, né? Apareceu aí o Francis Ford Coppola e disse que os filmes eram aberração, abomináveis, uma palavra assim bem forte. E várias vozes se juntaram de um lado e do outro para discutir essa questão. E ele resolveu escrever um texto, né? Saiu semana passada no New York Times, depende do dia que você estiver vendo o vídeo, mas saiu no New York Times um texto no qual ele vai explicar o que é que ele queria dizer com essa frase. E, na verdade, para mim, ele só meio que aumentou toda a celeuma. Eu vou entrar diretamente falando nos pontos que eu concordo e no que eu discordo dessa fala dele, né? E me colocar aqui, tentar racionalizar. E quero que vocês também participem aqui nos comentários com as opiniões de vocês. Basicamente, no texto, ele vai falar sobre como a Marvel, né, e esses filmes dessas grandes franquias, e ele, na realidade, escolhe a Marvel, mas ele está falando de grandes franquias como um todo, dominam os cinemas hoje em dia, e essa dominância dessas franquias no cinema acaba deixando pouco espaço para os outros produtores de filme. E ele pontua que não é... As pessoas vão para o cinema prioritariamente ver esses filmes. É aquela coisa do ovo e da galinha, ele fala isso no texto, né? As pessoas só vão ver esses filmes porque só estão esses filmes passando e é uma coisa que se retroalimenta. Se acha que as pessoas só vão ver esses filmes e aí só passam esses filmes no cinema. Eu discordo dele, né? Existe um abismo entre um filme do Martin Scorsese e um filme da Marvel. E aqui eu não estou entrando em mérito de qualidade, mas eu digo de público-alvo, né? Uma questão de faixa etária, de uma infinidade de coisas, e da própria forma de como esses dois filmes são feitos, mas é isso que ele pontua. E nisso eu concordo com ele. Eu acho que, por exemplo, e uma outra coisa que ele pontua, para reforçar as coisas que eu concordo com ele, é que essas indústrias de franquias, elas não têm um senso artístico, né? Não querem ver a visão de um artista na feitura de um filme. Elas estão produzindo produtos. E isso eu concordo inteiramente com ele. Eu acho que, de fato, que a Disney, né, e a DC, Warner, na verdade, esses grandes estúdios de Hollywood, nenhum deles tem compromisso com arte. Nenhum deles estão preocupados em produzir arte. Produzir algo que impacte, emocione, se conecte com as pessoas. Eles estão preocupados em fazer dinheiro. E eles vão encontrar os melhores caminhos para fazer esse dinheiro. Não é à toa que os filmes hoje em dia feitos, né, especialmente esses que têm grandes orçamentos, né, eles fazem refilmagens, eles fazem screenings para ver como o público está sentindo. Para você ter uma ideia, uma coisa que muita gente usa para criticar, eu sempre enxergo de uma maneira positiva. Mas até isso, por exemplo, questões de pautas minoritárias, né, presença de negros, de LGBTs e de mulheres. Até isso existe um cálculo de risco e recompensa. Ou seja, se eu escolher uma mulher protagonista aqui, vai me dar mais lucro ou vai me dar menos lucro? E isso é definidor na hora de escolher ou não dar um passo nessa direção. Não é à toa que pautas mais sensíveis, por exemplo, como pautas LGBT, ainda não apareceram dentro desse ambiente de narrativa no cinema. Então, é uma indústria, o objetivo dela é fazer dinheiro e não existe compromisso artístico nisso. Isso dito, existem centenas de artistas envolvidos nesses projetos. E esses artistas, eles estão competindo com essa indústria para tentar fazer a sua voz e o seu trabalho artístico ser ouvido. E, obviamente, é uma disputa de poderes extremamente desiguais. Não é à toa que a gente vê, tanto na feitura de Star Wars e de Marvel recentemente, que sempre que você tem um autor muito autoral, de voz muito forte, o que acaba acontecendo é esse sujeito sendo desligado do projeto. Porque eles não querem isso, eles não querem a autoria. Então, basicamente, quem permanece são as pessoas que são ou mais espertas no sentido de barganha, né, ou se dobram mais, né? São aqueles diretores que trabalham mais de maneira fabril, digamos assim, para lidar com essas franquias. Mas a verdade é essa, assim, a gente vê claramente que existe um projeto, né? A gente tem uma figura como Kevin Feige como cabeça da Marvel e ele define mais do que qualquer diretor e qualquer artista envolvido no projeto o que é que vai ou não vai acontecer, e quem discorda com ele é sumariamente cortado. Ainda assim, eu volto pro ponto. Dentro desse ambiente de feitura, desse produto,
existe um processo artístico gigantesco dos diretores, roteiristas, do trabalho gráfico, de todas as pessoas criativas que estão envolvidas. E elas lidam da maneira com qual elas podem com essas forças que estão tentando simplesmente produtificar aquilo que para eles é um trabalho artístico. Então, isso não pode ser negado, isso não pode ser excluído. O grande problema da fala do Scorsese, para mim, está nesse sentido de desqualificar isso como cinema por um critério que ele elege. O critério que ele elege, pelo menos nesse texto do New York Times, é um senso de surpresa. Para além desse trabalho artístico, né, unificado, né, essa voz artística que está sendo buscada, ele fala muito sobre um elemento de surpresa, sobre tomar riscos, né, sobre se arriscar e buscar emoção, e buscar sentimento, e falar sobre dor, e falar sobre perda, e que ele acha que não existe isso nos filmes da Marvel. Mesmo que não houvesse, de fato, isso dentro dos filmes da Marvel, esse dito risco, esse enfrentamento, esses dilemas, esses debates, essas questões que ele coloca, ainda assim é um critério extremamente arbitrário para definir o que é ou não cinema, né? Ele escolhe de maneira extremamente arbitrária aquilo que ele considera que não é cinema, o que é bizarro porque você vai encontrar inúmeras narrativas consagradas que fizeram cinema que talvez não tenham esse risco, essa surpresa, esse choque de emoções. Então fica muito complicado, né, dizer esse critério que ele elege para definir o que é cinema. Então, na verdade, na minha opinião, você eleger qualquer critério para uma forma de arte, para definir que aquela forma de arte é a forma de arte válida, eu acho, no mínimo, bizarro, né? A gente vê isso o tempo inteiro, e esse é um debate dos mais antigos que tem em torno da arte, que é isso é arte ou não é. Isso acontece na música, isso acontece na literatura, isso acontece agora no cinema, mas a gente viu isso no decorrer. A gente tem figuras exemplares dentro da filosofia do século XX, por exemplo, como Theodor Adorno, que dizia que o jazz não era música, porque não era produzido dentro dos ambientes acadêmicos, né, dentro dos conservatórios de música. E a gente está falando aqui de um filósofo do campo da estética, que é um campo da filosofia que vai estudar justamente essa questão do belo e obviamente, diretamente ligado com o fazer artístico. A gente tem, dentro da academia literária, né, dos ambientes universitários, durante muito tempo que arte, ficção científica, literatura de gênero não era literatura, ou era uma literatura menor, né, ou era considerada uma forma de arte menor. Então, essas disputas por hierarquizar, e eu destaco que em muitas academias de cinema, por exemplo, aqui no Brasil, o cinema do Martin Scorsese não é cinema. Cinema é o cinema novo do Brasil. Cinema era tomar riscos muito maiores do que um diretor de Hollywood, por exemplo, pode tomar, né? Então, existe sempre pessoas que estão tentando hierarquizar a arte nos mais diversos fazeres artísticos, e eu acho isso sempre, no mínimo, um tiro no pé, né? Eu acho que talvez uma das grandes coisas que aconteceu com a arte durante o século XX, como movimento, né, os movimentos artísticos do século XX foram justamente para tentar libertar a arte dessa funcionalidade, dessa hierarquia. Tanto diminuir a arte por uma função que ela desempenhe ou por um caráter técnico, não era o caminho que a arte deveria seguir, não era o caminho escolhido para se analisar e para se olhar para a arte. Essa foi a proposta, por exemplo, da Semana de Arte Moderna e das diversos movimentos em relação ao olhar artístico durante o século XX. Então, me parece um tanto antiquado, em 2019, você escolher critérios para definir o que é e o que não é arte. Eu acho que esse talvez seja o principal erro dentro do pensamento e da falha do Martin Scorsese. E eu entendo a frustração dele. Eu concordo, por exemplo, quando ele fala que esses filmes e o consumo único e exclusivo deles alienam. E alienam, de fato, como assistir novela aliena, de fato, como consumir qualquer tipo de arte única e exclusivamente, de certa forma, aliena você para as possibilidades que o mundo tem para oferecer. A verdade é que isso não cabe à indústria de Hollywood, não vai ser ela que vai fazer isso. Cabe, na realidade, eu acho que é a educação. É triste falar, mas é a verdade. Acho que a gente tem que ser educado e das mais diversas formas, seja uma educação familiar, mas também dentro do ambiente de educação escolar, para que nós pudéssemos ser aptos a consumir um filme da Marvel e assistir um filme da Marvel, mas também para ler um Dom Casmurro do Machado de Assis, sabe? Para a gente poder assistir um Star Wars e se divertir, curtir e achar massa e assistir um filme dos anos 30, de quando o cinema foi fundado, e entender e curtir ele também. A verdade é que se a gente tem educação, né, e isso é
é realmente difícil, porque a gente vê, por exemplo, no mundo cada vez mais uma educação que não se preocupa tanto com esse tipo de coisa. Mas o que acontece é, a gente acaba não tendo munições para ler o mundo. Ao mesmo tempo que a gente está numa posição difícil quando a gente está no Brasil, a gente está numa posição privilegiada em relação aos Estados Unidos. Em que sentido eu falo isso? Quando você é um norte-americano, a cultura de massa americana ela é tão forte que ela simplesmente domina todos os ambientes culturais dentro dos Estados Unidos. Isso impede, por exemplo, da produção cultural da gente aqui do Brasil chegar lá, da produção da Europa, do Oriente. O fato de a gente estar no Brasil permite que a gente receba cultura de diversos lugares. E se a gente tem uma educação que nos permita consumir essas diversas formas de cultura que chega até nós, é maravilhoso. O problema é, sem esse fator educacional, a gente vai simplesmente ser consumido pela cultura norte-americana, que é uma cultura extremamente poderosa porque ela está diretamente ligada ao poder econômico dos Estados Unidos. Então, sim, se você só assiste Marvel, existe uma tendência a você se alienar, especialmente por causa do ritmo do qual essas narrativas é contado. Existe todo um caráter que é feito e montado para apetecer as mentalidades aceleradas do século XXI. E muitos filmes não vão nessa linha especificamente. Porque não é o objetivo artístico do diretor, e 2, porque o objetivo não é primariamente fazer milhões e milhões e bilhões de bilheteria. Então, obviamente, essas mecânicas hoje em dia são montadas por algoritmos. Eles sabem exatamente palavras, momentos e como construir uma narrativa para apetecer o maior número possível de pessoas. Então, os conflitos são mais rasos, os alcances são menores. Mas ninguém disse que o cinema não podia ser só entretenimento. E, na verdade, eu acho que mesmo quando você diz que o filme da Marvel é puro entretenimento, aí já parte para mim de uma questão do interlocutor. E eu gosto muito de pensar nisso, né? Eu acho que a forma de se consumir a arte, das mais diversas formas, ela está muito atrelada a você como interlocutor. Se você não quiser ver mais nada no filme da Marvel, a não ser entretenimento, talvez seja porque você não construiu munições para fazer uma leitura a mais daquilo ali. Eu acho que quanto mais ferramentas a gente tem para olhar e para analisar a arte, mais sentido ela vai fazer pra gente, mais pluralidade de coisas a gente vai encontrar nela. Isso é muito fácil de perceber, sabe como? Tente olhar e analisar uma arte que você desconhece totalmente. Vai analisar, sei lá, dança, artes plásticas. Para você é só tintas numa tela. Você não entende de complexidade, você não entende de subjetividades, do que é que faz aquilo ali. Para você não faz tanto sentido e tanta diferença a maioria das artes. Talvez você consiga enxergar muito mérito naquelas obras que são hiperrealistas e pouco mérito nas obras que são mais abstratas. Mas você está entendendo que é justamente pela falta de ferramentas que você tem para olhar para aquela arte que faz você fazer esse tipo de análise. Existem pontos muito certos na fala do Scorsese. O que me incomoda, na verdade, é que me dá um senso de que toda a fala dele, na verdade, é muito mais de uma frustração pessoal. Né? É a frustração de alguém que não está sabendo lidar com o zeitgeist, que não está sabendo lidar com o espírito do tempo dele. A forma das pessoas consumirem cinema mudou drasticamente. Hoje em dia nós temos Netflix, Apple TV, Disney Plus e tudo isso que tem aí. E é muito mais fácil você assistir um filme numa plataforma dessa do que você gastar muito dinheiro, porque o cinema é muito caro. Por sinal, o Enem, né, veio com a redação que veio falar sobre democratização do cinema e mostrou como é uma das formas de arte extremamente pouco democráticas, né? Pouquíssimas cidades têm cinemas. Na maior parte dos cinemas do Brasil, 2/3, eu acho, dos cinemas do Brasil estão concentrados no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, é uma arte que agora está se democratizando mais. E ela não está se democratizando na forma tradicional dela, que é a sala do cinema. Pelo contrário, cada vez menos tem salas de cinemas, as salas de cinemas estão ficando bem poucas nas cidades. Né? Antigamente você encontrava pequenos cinemas em cidades pequenas, hoje em dia você não tem mais, até porque o custo dos aparelhos, dos equipamentos e dos filmes é muito elevado para se manter. Então, ele tem uma mentalidade de que o cinema é para ser assistido dentro de uma sala, numa tela grande, e na verdade, cada vez menos vai ser assim. Porque as pessoas têm acesso aos filmes dentro das suas casas, cada vez mais as pessoas têm acesso a televisões maiores, que facilitam essa experiência de tela grande, e na verdade o próprio cinema se torna cada vez mais caro, né? É realmente muito caro, 50, 60 reais para você assistir um filme se você paga inteira, com a maior parte da população, porque a maior parte da população não é estudante. Então, assim, ele tem essa mentalidade e claramente isso é o grande incômodo dele. O incômodo dele é enxergar algo que ele considera inferior
que são os filmes da Marvel, que são esses filmes de franquia. E isso fica bem claro no texto que ele escreveu para o New York Times, porque ele vai listar ali uma série de coisas que para ele faz um cinema ser cinema, e ele diz que esses filmes não têm essas coisas, e até isso é bem questionável, porque obviamente está falando bem da visão pessoal dele. Esses filmes inferiores têm mais espaço no cinema do que a obra dele. E ele não critica a indústria por isso, o que para mim é o grande problema no raciocínio dele, porque esse é um problema da indústria. Porque agora é a Marvel, porque talvez seja a forma mais fácil de monetizar e de alcançar esses bilhões que a indústria tanto busca. Mas sabe o que é mais irônico? É que filmes como o dele e de vários outros artistas e filmmakers acontecem porque o filme da Marvel faz 1 bilhão. Ou seja, o fato de que o filme da Marvel faz 1 bilhão permite que a Disney redirecione esse dinheiro para outros estúdios pequenos dela que fazem esses filmes arte, e esses filmes não conseguem espaço na sala de cinema porque a sala de cinema está ocupada pela grande franquia da Disney. Mas esse filme sequer teria acontecido se a Disney não tivesse feito 1 bilhão para poder repassar o dinheiro para esse grupo de pessoas fazer o filme. Então, você observa que a gente está vivendo uma época muito complexa no que diz respeito ao cinema. E aí, o meu grande problema é que aí é uma questão que é uma opinião pessoal minha. Eu acho que ele, como filmmaker, como alguém que executa, que é parte da feitura do cinema, esse tipo de opinião eu acho que fica complicado com ele. Porque, para mim, ele foi extremamente desrespeitoso com inúmeros colegas de profissão dele, ao colocar e dizer que o que essas pessoas fazem não é a mesma coisa que ele faz, é inferior, é uma forma menor. Não é a mesma arte do cinema que ele faz, é audiovisual. Ele coloca isso em palavras no texto dele. É entretenimento audiovisual mundial, mas não é cinema. Então ele diminui como forma de arte. Não é a mesma arte, é uma arte inferior. Ora, se meu filme não consegue estar nos cinemas e o meu filme é melhor do que essas coisas, é a forma que ele buscou de, não sei, compensar-se emocionalmente, intelectualmente, para justificar esse fato. E eu acho que isso é desrespeitoso, eu acho até antiético, na verdade. Eu acho que a crítica talvez caiba a esse debate, a essa função. Para isso que está a crítica aí, né? Para realmente levantar esses debates, eu acho que você, quando executa esse tipo de coisa, cabe um outro lugar de debate. Mas tudo bem, né? Ele falou e foi falado. Para mim não é diferente, por exemplo, de um maestro da Juilliard de dizer, pop, rock, de vez em quando tem uns músicos, tem umas pessoas que são até talentosas, mas não é música. Ou, por exemplo, um grande escritor dizer, olha, esses livros aí de fantasia, de ficção científica, tem até uma galera que escreve bem, tem umas coisas, umas ideias boas, mas não é literatura, né? É outra coisa menor. Então, você vê como, quando você traça esses paralelos, a fala dele fica complicada, para dizer o mínimo. O grande problema para mim, na verdade, é que Marvel nem é um gênero, né? Existem filmes que são voltados para o público de aventura, né? Essa estrutura que a Marvel usa, ela é usada há muito tempo, né? Segue jornadas do herói, são narrativas que são feitas para se conectar com o máximo de número de pessoas, tem valores muito positivos ali, né? Não se arrisca tanto em termos de plot, de complicações, de complexidade narrativa para poder a pessoa apreender a história. E aí me pergunta assim, a proposta do filme nem é essa. É justo você cobrar de uma proposta artística uma coisa que ela não se propõe? É tipo, eu assistir um filme de drama e dizer, nossa, mas cadê as explosões? Não tem explosões? Você cobrar uma coisa de um produto, de uma arte, que não é essa a proposta dela, é isso que me estranha, me soa bizarro. Então, quando ele escolhe as características do que é cinema, ele está querendo circunscrever toda a feitura de uma arte gigantesca, imensa, que explora 1 milhão de coisas nesses critérios, e tudo que não se encaixa nesses critérios não é essa arte mais. Então é esse o perigo para mim da fala do Martin Scorsese. E eu achei que ele deixou a frustração dele como artista de um lugar que ele merece, e assim, eu adoro. Tem vários filmes dele que talvez estejam aí na minha lista de top 10, top 20, top 50 e 100. Eu adoro os filmes dele, sabe? Tipo, e eu achei muito triste ele, justamente pela importância e pela figura que ele é dentro do cinema, se colocar numa posição tão pequena de justificar, assim, uma coisa que nem necessariamente avalia o mérito e a qualidade do trabalho dele, porque é uma coisa completamente ligada à indústria e ao capital, né, para poder valorar a arte dele. Então ele foi diminuir o trabalho artístico de outras pessoas como se isso de alguma forma elevasse o trabalho dele ou fizesse o trabalho dele ser melhor. Pelo menos assim soou para mim. Não necessariamente essa foi a intenção dele, mas a forma com qual ele escolhe, a forma com qual ele fez, é isso que faz parecer. Tentei aqui organizar esse raciocínio através de um tema que é muito complexo
mas eu achei que foi um vacilo muito grande que uma figura com a importância e o tamanho do Martin Scorsese não precisava passar. É claramente, e aqui o Davi disse que eu não podia dizer que ele era velho e citar que ele é velho, mas claramente... não podia citar que ele era velho, mas a verdade é claramente um sintoma de velhice, de uma pessoa que não consegue mais se adequar a um novo tempo. Isso é muito comum, na verdade, a gente vê isso o tempo inteiro. E a gente vê isso em pessoas cada vez mais jovens, na verdade. Mas basicamente é isso. Ele não consegue se adequar ao tempo que é um tempo que só há espaço no cinema para a indústria bilionária que ele criou, e talvez a gente só vá ver filmes de grandes filmmakers dentro de espaços como a Netflix, dentro de espaços de streaming. Talvez esse seja o futuro que o cinema está se encaminhando. Eu acho triste, porque eu sinceramente gostaria de ver esses outros filmes, mas é o capitalismo, né? Isso a gente só pode lamentar. Ele mesmo se recusa a criticar a indústria. Eu acho que a indústria é bem digna de crítica. E se eu fosse um estadista, eu evitava ao máximo entrar filme de Hollywood dentro do meu país. Mas já que eu não sou um ditador, que pena, não posso fazer isso. Mas eu acho que intervenções como o Estado brasileiro faz para que aumente a participação de cinema brasileiro dentro das salas de cinema, eu já acho pouco. Tinha que ser mais e mais presença para que a gente pudesse manter o nosso cinema vivo. Mas essa é só minha opinião sobre esse tema louco aí, complexo e chato. Mas eu queria saber a opinião de vocês, deixem aqui nos comentários. E se vocês gostam de me ouvir falando sobre cinema, né, e de história também, eu tenho 2 podcasts, um que fala sobre cinema, um que fala sobre história, o Cinema em 3 Atos e o Fazendo História. Então tem aqui o link na descrição, vão lá e conheçam o podcast. Provavelmente vai sair um episódio do podcast com essa temática também e outras pessoas falando sobre ela. Então vão lá e confiram. A gente se vê na próxima. Tchau.